Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos lá para mais um áudio reflexão. Hoje eu quero falar sobre as catarses, as famosas catarses. Gente, catarses nada mais são do que a nossa própria resistência. Então, assim, é tudo aquilo que tenta impedir a gente de seguir em frente, tá? Ela pode se manifestar em forma, por exemplo, comigo acontece muito, às vezes eu ficar gripada do nada, renite que eu já curei e voltar, sabe? Então, ela acontece de diversas formas. Então, o bom do autoconhecimento é isso, porque daí você consegue perceber quando é uma catarse e quando realmente você está doente. Você pode realmente pegar uma doença, mas também ser uma catarse, essa doença, tá? Tipo, você entrou num estado de resistência a um novo caminho, a uma nova descoberta, a uma nova realização, e com isso você abaixa a sua energia ao ponto de conseguir permitir que essa doença entre no seu campo. Nós tivemos uma catarse mundial aí, que foi o. Isso foi uma catarse mundial, gente, né? Que veio para transformar toda a humanidade e trazer uma nova versão da vida, mostrar pra gente que a gente pode viver de outro jeito, né? Quantas pessoas que descobriram que pode trabalhar a partir da internet, que dá para fazer muitas coisas com a internet, estudar a partir da internet, né? Tudo bem que nós estamos vendo as pessoas voltarem atrás, mas dá para continuar evoluindo, só que as pessoas também não querem. Então, o estado de entrar em resistência faz com que a gente entre em catarses. As catarses são isso, gente, é a nossa resistência ao novo. Quanto mais eu resisto em mudar, mais catarses eu vou ter, tá? Então, catarses são só isso. Quando fala assim, ah, você vai ter catarses. Imagina que você viveu a vida toda de um jeito e agora você está aprendendo a viver novidades, você está aprendendo a ter uma nova vida, novas realizações, novos pensamentos. A tendência é você, como eu disse em um dos áudios anteriores, eu falei sobre a zona de familiaridade. Então, imagina que você tem um perímetro da sua vida, onde você conhece tudo. E aí, quando você começa a querer tomar decisões diferentes daquilo que você conhece, o seu ego entende que você está saindo da zona de familiaridade. E aí você começa a entrar em resistência, é uma briga do seu velho homem que não quer morrer a custo nenhum e não quer permitir que o seu novo homem nasça, né? Minha nova versão, meu novo eu nasça. E essa resistência, essa briga dos dois faz com que eu entro em catarses. Por quê? Porque eu quero nascer, mas daí o meu ego quer que eu volte para aquela zona de familiaridade, onde ele sabe que eu sobrevivi até aqui. Até aqui eu estou viva. Então, se eu sair daqui, será que eu vou permanecer viva? Então, assim, tem muito isso do ego, né? Tem um vídeo no meu canal que eu falo que o ego não é nosso inimigo, e ele não é nosso inimigo, gente. A gente precisa do ego para viver essa experiência. A gente só vive a experiência através do ego, dessa individualização do ser, tá? Só que o ego, enquanto ele não entender que algo é seguro, ele vai ficar te sabotando. Então você precisa vencer isso. Só que essa luta que eu preciso vencer faz com que eu tenha essas catarses gigantes, entende? É bem complicado essa fase, né? Só um minutinho. Então, assim, basicamente é isso, gente. É você entrar em resistência ao novo mundo, à nova chamada, tá? Isso acontece com todo mundo, é natural, é uma fase, tá? É uma a catarses, elas são também limpezas. Quando a gente começa a descobrir esse caminho, a gente sabe que as catarses, na verdade, são limpezas. Eu começo a desconstruir crenças antigas, eu vou ter reações no meu corpo, tá? Porque eu estou destruindo crenças. Então eu posso, por exemplo, depende do que eu descobri, eu aprendi ou o que eu desconstruí dentro de mim, eu posso ter uma leve diarreia, sabe? Às vezes nem é o dia inteiro, é uma vez que eu vou no banheiro lá, mas é aquela vez assim que eu vou para limpar tudo. Eu posso ter vômito, né? Que nem o professor Hélio Couto fala que já aconteceu de pessoas só de chegar diante dele começar a vomitar. Por quê? Porque a energia dele está elevada e a energia da pessoa está muito densa. Então, só o fato de estar perto do professor, esse contato da luz dele com a luz da outra pessoa, faz com que aquela pessoa comece a desconstruir camadas, tá? O vômito ele está ligado com aquilo que eu não consigo digerir. Então, por exemplo, se tinha crenças que eu não estava entendendo e eu começo a não conseguir digerir, eu posso sim ter vômitos. Ou eu posso simplesmente, por exemplo, que nem já aconteceu comigo, de eu ficar enjoada por dias por conta de crenças que eu não estou conseguindo digerir. Aí eu começo a ficar enjoada, aí começa a dar queimação no estômago, começa a dar dor no estômago, e eu sei que ali tem alguma coisa que eu não estou digerindo. E eu sei o que, que é, como eu disse, o autoconhecimento é muito importante por causa disso. E eu sei que é isso porque vem toda aquela crença, aquele pensamento, e eu fico revoltada, eu não quero olhar para aquilo. Daí vem aqueles enjoos, aqueles embrulhos. Aquilo ali está relacionado com algo que eu não quero digerir. Dor de cabeça, ela tá ligada com o fato de teimosia. Tipo assim, eu tô aprendendo uma coisa nova, mas na minha cabeça eu estou teimando que aquilo não tá certo, que aquilo é errado.
Então, quando eu começo a teimar com a minha crença nova, eu posso ter dores de cabeça, fortes dores de cabeça. E uma coisa que eu acho interessante é uma dor de cabeça que às vezes a gente tem na nuca. E não necessariamente é pressão alta, tá, gente? Porque eu já medi minha pressão várias vezes e eu já percebi que quando começa a mexer em algumas crenças, dá uma dor na nuca, uma dor de cabeça na nuca ali. Mas por quê? Quem já estudou sabe que na nuca se localiza o chamado cérebro reptiliano. É na nuca que está gravado todas as crenças. Então, por exemplo, depende da crença que você for mexer, você vai sentir umas ferroadas na nuca. É lógico, gente. Sentiu qualquer sintoma, procura um médico. Que nem eu já fui várias vezes e não era nada. Se você vai no médico, por exemplo, você tem sintomas parecidos com o da dengue, você chega lá, faz exame, não tem dengue, então não é dengue, você está passando por uma catarse profunda. Agora, pode ser que seja dengue, você não vai deixar de procurar um médico. Lembra que o universo já criou tudo para nosso favor. Então, se os médicos estão aí, é para nos auxiliar em momentos que a gente precisa. Eles não sabem cuidar do nosso espírito, mas eles estudaram para cuidar do nosso corpo físico. Então, não custa você procurar ajuda médica, tá bom, gente? Não vá ser negligente e irresponsável. Tenha responsabilidade, tá? Não é porque eu tô passando por uma catarse, ai, nossa, eu tô sentindo uma forte gripe aqui, eu vou ficar morrendo aqui porque é catarse. Pode ser que seja, mas não custa você ir no médico, o médico diagnosticar sua gripe, passar o remédio necessário para te ajudar, entende? Cura seu corpo físico também. Faz, continua fazendo seu trabalho espiritual, continua fazendo as suas limpezas, suas orações, continua fazendo tudo o que você está aprendendo, mas não abre mão de ir no médico. Você ainda está encarnado aqui. Você não quer desencarnar, você quer continuar vivendo a experiência, não é? Então tenha responsabilidade com isso, tá bom, gente? Então, assim, você vai passar pelas catarses porque faz parte dessa limpeza, mas eu percebi que a maior parte da catarse é por causa da resistência do ego. O ego resiste em querer mudar, então é necessário essas catarses, essas limpezas, para que a gente consiga vencer esses obstáculos e resistência. E pensa que cada catarse que você passa, porque a gente passa várias vezes, né? Cada degrau que eu vou subindo é uma catarse que eu passo, porque vai desconstruindo aquelas camadas, que nem o professor Hélio Couto fala, que a gente constrói antimatéria no corpo. Então, cada catarse é como se fosse uma antimatéria sendo arrancada do meu corpo. Então, cada degrau que eu subo, vou arrancando essas antimatérias através das catarses, dessas limpezas profundas que acontecem no meu ser, na minha alma, que acontece com todo o planeta. A gente está vendo aí, ó, diversas coisas acontecendo, né? Que fazem parte dessa limpeza espiritual, que vai elevando o nosso espírito. Nós estamos nos tornando seres mais cristalinos, tá? Mais evoluídos, mais luz. Então, assim, é natural acontecer essas catarses. E aí vem esse desconstruir. Cada vez que vem, eu posso sim ficar gripado, eu posso sim ter uma rinite alérgica, né? Vamos supor, eu curei as minhas crises alérgicas, mas eu percebo que às vezes quando eu tenho catarse, vem alguma crise alérgica e não é assim. Aconteceu alguma coisa para eu ter aquela alergia. É como se fosse do nada, mas ela vem. Eu deixo de tomar um antialérgico por causa disso? Lógico que não. Eu sei como que era quando eu tinha crises alérgicas, então se vem uma catarse em formato de crise alérgica, eu vou tomar um antialérgico para resolver aquilo ali. E aí eu observo em torno de mim, tem alguma coisa aqui que causou essa recaída alérgica? Não, não tem, então é uma catarse. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante, porque daí eu consigo ver aonde que realmente é uma catarse e aonde que são coisas mais sérias. Por exemplo, quando eu tive dengue. Gente, quando eu passei mal, que eu fiquei de cama, e eu não pensei duas vezes, fui no médico, cheguei lá, era dengue mesmo. E eu quase morri. Fui muito perto ali. Mas aquilo ali foi uma catarse. Eu estava passando por um momento que eu estava tendo umas desconstruções de algumas crenças, que eu estava relutante em mudar aquelas crenças, porque eu estava assim, numa crise de raiva, ao mesmo tempo de vitimismo, eu estava num mesclado de coisas. Aconteceu esse ano. Eu já tinha transformado muita coisa, mas tinha algo ali que, assim, é algo que a gente aprendeu na TRG que eu acho interessante. Cada vez que você trabalha algo profundo na sua vida, que o seu ser interior, né? Ele fala que é nosso cérebro reptiliano, mas conforme você estuda, você sabe que não. Você sabe que é a sua centelha divina, que é o seu ser infinito que faz isso. Ele observa e pensa, ela tá pronta para mais. Agora eu vou mandar mais coisas. Aí tem coisas que você olha, que você pensa que você já reprocessou, que você pensa que você já ressignificou. Nossa, eu já entendi aquilo lá. Eu já curei aquilo. De repente aquilo veio como um tsunami na sua vida. Aí você olha e fala assim: nossa, mas eu tinha certeza que eu tinha reprocessado essa memória. Eu tinha certeza que eu tinha trabalhado em cima disso. Como que isso voltou? E voltou nessa proporção de me jogar na cama, que foi o caso da dengue que eu tive, né? De me jogar na cama, eu quase morri. Só que a hora que eu saí de lá, eu saí outra pessoa. E eu saí com um entendimento, uma clareza. Fora a paz de espírito, gente, é outra. E, assim, tem muitas lições ali da dengue. Uma hora eu quero falar sobre como que foi ter passado por isso, porque trouxe muitas viradas de chave. E foi extremamente necessário, porque ali eu vi que foi para mim
aquele passar pela dengue foi uma morte e renascimento literal para mim. Eu passei muito perto ali, eu trisquei muito perto de não sobreviver mesmo. Eu tava sentindo, assim, sabe, a minha energia saindo do corpo. Eu tava assim, eu olhava e falava assim, eu sei que eu não vou morrer, porque eu sei que isso aqui não é pra morte. Mas que tá ruim, tá. Mas olha, é por um triz. Eu só sei que eu não vou morrer. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia morrer, porque eu ainda tinha muita coisa pra fazer aqui. Então, assim, a minha certeza de que aquilo ali não era pra morte, que não deixou eu morrer. Se eu ficasse na dúvida, eu tinha ido, tinha partido. Mas eu tinha certeza absoluta que eu não ia morrer. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não vou morrer, porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui. E aí foi onde eu saí daquilo lá de boa, né? De boa nada, né? Porque eu não é um negócio ruim da bexiga. Mas assim, gente, várias doenças, várias coisas. Tem um dos áudios aqui que eu já fiz que eu falei que a doença, quando você para analisar, ela é uma bênção. Por quê? Imagina o seu corpo tentando te dar sinais. Como eu disse, eu estava passando uma situação que eu não queria olhar para aquela situação. Eu não estava digerindo. Eu estava tendo enjoo. Tudo que eu comia, assim, eu queria devolver. Eu não devolvia, mas eu queria devolver. E eu estava tendo queimação de estômago, dor no estômago. O estômago doía, doía, doía. Começava a doer a cabeça. E eu olhava assim e falava, não, mas eu já reprocessei essa memória, eu lembro que eu reprocessei com um anjo, eu lembro que eu reprocessei sozinho, eu já vi essa memória, eu já ressignifiquei. Não, eu não sinto mais nada, eu não queria olhar para aquela situação. Eu não queria admitir que ali tinha alguma coisa que eu ainda tinha que trabalhar. Eu olhava para aquilo ali e falava, mas eu já passei por isso aí, eu não vou olhar para isso de novo. E aí foi onde veio a dengue. Por quê? Porque eu estava teimosa de limpar aquela memória. Provavelmente, se quando eu senti as primeiras vezes que eu já comecei a sentir o enjoo, a dor de cabeça, eu já tivesse ali parado, respirado e trabalhado aquelas memórias, provavelmente eu nem teria pegado dengue. Mas eu teimei tanto que eu não queria olhar para aquilo, que aquilo teve que me jogar na cama. Não teve outro jeito. Se não fosse eu ser jogada na cama, para olhar aquela situação com outros olhos e parar e perceber, porque a dengue ela veio realmente assim. Gente, pra vocês terem noção, eu fiquei uns 10 dias vomitando, só vomitava. Eu não tinha o que vomitar e eu vomitava. Ninguém deu injeção para cortar o vômito, eu não conseguia tomar remédio, era pôr na boca e devolver, pôr na boca e devolver. Não, não conseguia tomar remédio, foram 10 dias terríveis para mim, só jogando fora. Eu chegava a vomitar o que não tinha, né? Eu tava vomitando o ácido do estômago, porque eu não tinha mais nada no estômago e tava vomitando, ou seja, era o que eu não tava digerindo. Eu não tive diarreia, não tive nada, só vômito. E a dor de cabeça terrível que dá, as dores no corpo, a fraqueza, que você não consegue nem levantar, você não consegue nem abrir os olhos, é horrível. Eu não desejo pra ninguém, nem pra pior pessoa do mundo, eu não desejo dengue, porque é horrível. Mas assim, eu só vomitava. O que que era isso? Era o que eu não tava querendo digerir, era o que eu não tava querendo olhar, não tava querendo ressignificar. Então, aquilo tinha que sair de mim de alguma forma. Então eu vomitei durante 10 dias, tudinho, saiu tudo pra fora. E aí foi onde, quando eu melhoro, eu falo assim: ah, entendi. Engraçado, porque no mesmo dia que eu olhei assim, falei: ah, entendi o que tá acontecendo. Parou os vômitos. No outro dia eu já estava melhor, já voltei a comer. Eu falei: meu Deus, a coisa mais forte, mais profunda do que a gente consegue imaginar mesmo. É cada coisa, Jesus. Mas foi muito profundo. Ali foi uma limpeza assim. Eu falo que ali eu morri e nasci. Aquela semana, aqueles 10 dias ali, foi morte e renascimento total. Foi incrível. Então, assim, a gente passa mesmo essas catarses, tá, gente? E se você não sabe o que é catarse, é isso. Conforme você vai aprendendo coisas novas, você pode ter uma gripe forte, que é para você desconstruir egos, para desconstruir crenças antigas. É para você tirar camadas que estão presas sobre o seu corpo através das crenças, tá? É para você liberar o seu espírito e ele se tornar cada vez mais livre. Pode vir através de, como eu disse, né, da dengue. Você pode ter outras coisas podem acontecer, sabe? De repente uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Sempre vai ser alguma coisa que você faz muito tempo que não tem. Ou que às vezes você nunca teve, tá? Então ele pode vir nesses formatos. Podem acontecer de outras formas também. Vamos supor, às vezes você se enrolar com dívidas, outras. Tem, claro que você precisa estudar, gente. Porque nem tudo é catarse, tá? Às vezes é você mesmo que se embananou com a sua energia, mas sim, as catarses elas vêm assim em forma de problemas. Parece que são problemas, são grandes desafios. Parece que eu vou, nossa, parece que uma coisa que a gente fala muito, né? Que as pessoas falam muito. Parece que as coisas pioraram. Parece que eu comecei a orar, parece que piorou minha vida. Parece que eu comecei a aprender, em vez de me sentir livre, eu estou me sentindo mais presa. Parece que ao invés de eu me sentir feliz, eu estou cada vez mais triste. Essa sensação de piora faz parte da catarse, tá? Porque, por exemplo, como diz Einstein, né? É loucura você querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa.
Então, para que haja resultado diferente, precisa haver modificação. E a modificação, muitas vezes, ela vem através dessas catarses, tá? Então, assim, a catarse é um empurrão também da espiritualidade, tá? É um modo de transformar o seu ser, porque quantos de nós só para analisar a vida quando tá lá de cama, doente? Quantos de nós para descansar? Às vezes você trabalha que nem louco. Precisa descansar. E se você não pega uma dengue, não pega uma gripe forte que te joga na cama, você não para. Você já parou para analisar isso? Quantas vezes foi necessário seu corpo te jogar na cama para você parar porque você não parava? Quantas vezes aconteceram coisas com o seu corpo de você ficar doente, ter uma sinusite, ter uma rinite, ter uma alergia, uma crise alérgica terrível, ter uma enxaqueca daquelas que te joga na cama, mas enquanto isso não aconteceu, você não parou. Você não deu uma pausa, você não parou para respirar, não parou para analisar o que você está fazendo, você está indo tão no automático que você não vê. Você quer mudar o resultado, mas fazendo sempre as mesmas coisas. E às vezes tem aqueles pensamentos que vira e mexe, tenta me pegar, né? Que é aqueles pensamentos assim, tudo que eu tô fazendo, eu já tô fazendo um monte de coisa, e tudo que eu tô fazendo já não tá dando o resultado que eu quero, se eu parar, então eu não vou ter resultado. Tá vendo? Olha uma crença aqui que eu tive que bater em cima dessa crença. Se eu já tô fazendo tudo que eu tô fazendo, não tô tendo resultado, imagina se eu parar. Só que às vezes você precisa parar, porque tudo que você tá fazendo não tá dando o resultado que você quer. Aí você para, respira, olha. Opa, peraí, aqui não tá me levando aonde eu quero. E aí você começa tudo de novo. Você reescreve a rota. Já viu o GPS, como funciona, né? A mulher vai falando lá com você, se você virar numa rua, e ela recalculando a rota. Imagina que muitas vezes as catarse é isso, é para você recalcular a sua rota, tá bom? Não é uma coisa ruim, não é uma coisa terrível, é uma limpeza que você precisa passar, que todos nós passamos e que faz parte do nosso ser. As catarses vêm para tirar todas as camadas que nós construímos ao longo dessa vida e às vezes até de outras vidas, tá? Mas ela faz parte também da mudança, da transformação. Uma coisa que a Vivian fala no canal dela, assim, que eu observo e que faz todo sentido. A vida, ela é total equilíbrio e harmonia. Só que a gente só chega nesse total equilíbrio e harmonia se a gente passar pelo caos. A transformação da nossa vida começa no caos. Quando a Vivian falou isso, para mim fez muito sentido. Tipo, eu não consigo equilibrar minha vida e harmonizar minha vida se ela não passar pelo caos. Então é só o caos que te leva ao sucesso, que te leva a realizar os seus desejos. É através da energia do caos que você muda tudo que precisa mudar, que você limpa tudo que precisa limpar, que você tira tudo que precisa ser tirado. E é através da energia do caos que você vai se harmonizando, que você vai se equilibrando. Então, assim, você só entra em equilíbrio e harmonia depois que você passa pelo caos. Por isso que vem as catarses, gente. A catarse vem para isso, para transformar a nossa vida num total caos. E aí sim eu ter aquela morte e renascimento, e aí sim eu ter toda a transformação necessária, e por fim eu conseguir entrar em harmonia e equilíbrio com o fluxo do universo. E é incrível quando a gente começa a entrar em fluxo com o universo, parece que tudo que eu faço, penso, acontece, e acontece assim. Você fala, meu Deus, quanta sincronicidade! Tem mensagens que às vezes eu recebo, que eu ouço. Quer ver um pensamento que eu tive que foi incrível? Foi. Ontem foi dia 7. Dia 6 eu tava com o pensamento assim. Como que foi o meu pensamento, meu Deus? Acostume-se a tudo dar sempre certo pra você. Acostume-se a partir de agora tudo dar certo pra você. É uma coisa assim, eu já tinha visto essa frase em 2023, o ano passado eu tinha visto. Não sei se foi na Elaine, não lembro onde foi que eu vi. Que tinha essa frase assim: acostume-se a tudo dar certo a partir de agora pra você, ou acostume-se. Aí quando foi ontem, eu vi no canal da Aline Campos, essa mesma frase. Eu falei, não acredito. Meu Deus, que sincronicidade. Aí eu só dou risada, porque assim, é muita sintonia. Então, tudo que vem pra mim, todas as mensagens, todos os insights, esses dias mesmo eu acordei falando uma afirmação que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu fui e marquei na minha agenda, né? Ainda falei pra uma amiga, passei pra ela, senti de passar pra ela, passei pra ela. E aí, assim, veio leituras de colegas, né, tarólogas, veio outras mensagens, até do padre Marcelo Rossi. Quando eu fui ouvir, eu falei, meu Deus, tá muito alinhado com as coisas que eu tô dizendo? Que interessante. Ai, assim, você vai ficando maravilhado quando você entra no fluxo. É lógico que quando você entra no fluxo, que nem eu percebo que eu entrei em alinhamento com o fluxo do universo. Mas eu não tô onde que eu quero chegar, então eu ainda vou passar alguns caos na vida, né? Porque é a energia do caos que traz a criação. Então eu preciso passar pela energia do caos para desconstruir o passado, para então, perdão, gente, para então eu construir o novo. E é assim que tudo muda, tá bom? Espero ter ajudado alguém. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato do canal.
Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Deixa o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!